O que é a morte? É o fim da vida. Aprenderão! Dominarei esta terra! Botarei essas histéricas tradições em ordem! É a continuidade do sangue. Pela força! Pelo amor da força! É a razão da existência. Pela harmonia universal dos infernos! Escute, a luta de classes existe. Qual é a sua classe? O terceiro mundo vai explodir! 5, 4, 3, 2, 1. Thunderbirds are go, 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 go. Correndo pelas sombras, vem chegando o seu podcast guerreiro de cinema. Sombras Elétricas! E aqui quem fala é o Thiago Diniz. E aqui é o André Renato. Muito que bem, preparamos para vocês um especial eletrizante no episódio de hoje. E também, no próximo, vai ser uma casadinha para vocês. Nós vamos falar da bela carreira que agora, em 2023, completa 50 anos, de um dos maiores diretores de ação de Hollywood, o Walter Hill. E vamos comentar um pouco mais detalhadamente dos dois maiores filmes da carreira dele, que é o The Warriors, que aqui no Brasil é conhecido como Selvagens da Noite, de 1979, e Ruas de Fogo, de 1984. Então, pau na máquina! Pau na máquina! Bom, galera, Walter Hill é um verdadeiro homem do cinema, viu? Como poucos, inclusive. Ele é diretor, ele é roteirista e também produtor, Já trabalhou com alguns dos maiores astros de Hollywood, O Sam Peckinpah, o Paul Newman, Steve McQueen, Charles Bronson também, Junto com o John Huston, Nick Nolte e o Eddie Murphy. Ele até pode ser considerado um mestre, em diversos gêneros, Ele tem ótimos filmes nos gêneros de ação, policial, noir, inclusive, sci-fi, de guerra, horror também, e western, para fechar aí, carimbar o passaporte de diretor hollywoodiano. Walter Hill começou como assistente de direção em Bullitt, de 1968, dirigido por Peter Yates, com Steve McQueen. Nesse filme, ele era encarregado da segurança da produção, o que não devia ser um trabalho fácil, porque Bullitt é famoso por aquela que é simplesmente a melhor cena de perseguição automobilística da história do cinema, filmada em trânsito aberto, na cidade de São Francisco, utilizando American Muscle Cars, com centenas de pessoas envolvidas, entre atores, equipe e figurantes. Detalhe, o Steve McQueen dispensou dublês, ele mesmo pilotava o carro dele. No filme ele pilota um Mustang e é perseguido por um Dodge. Essa cena é genial, cara. Genial. O ronco dos motores desses carros são música dentro da cena. Ela é uma das coisas mais bem filmadas, assim, na história do cinema. Enfim. Nos anos 70, o Walter Hill, ele escreveu o roteiro dos Implacáveis, que é o The Getaway, de 1972. E esse filme foi dirigido pelo Sam Peckinpah, e estrelado pelo Steve McQueen. Esse é um trabalho que ele conseguiu graças à indicação do crítico e cineasta Peter Bogdanovich, ô nominho. Aí, lá no final da década de 70, ele ajudou a reescrever o roteiro original do Alien, O Oitavo Passageiro, que seria dirigido por Robert Aldrich, mas acabou ficando com Ridley Scott, e fez história com o Alien. Nas décadas seguintes, o Walter Hill ele escreveria ainda
as histórias lá do Alien, o Resgate, de 1986. Aí ele foi dirigido pelo James Cameron. E o Alien 3, de 1992, que foi dirigido pelo David Fincher, que é o inferninho do David Fincher que ele viveu nessa produção. Bom, daí, em 1975, ele escreve e dirige Lutador de Rua, em inglês Hard Times, estrelado pelo Charles Bronson. Em 1978, ele escreve e dirige o filme noir sensacional chamado The Driver, no Brasil, Caçador de Morte. Gente, para quem é fã do Michael Mann, eu só digo o seguinte: não existiria Michael Mann, principalmente o Michael Mann de Thief, no Brasil, Profissão Ladrão, de 1981, sem o Driver do Walter Hill. Daí, em 1979, ele mete essa pedrada que é o The Warriors, cujo roteiro ele também ajudou a escrever. I say the future is ours! Hardcore soldier. Can you dig it? Can you dig it? From acclaimed director Walter Hill comes a never-before-seen version of the groundbreaking suspense classic. Experience the director's true vision. The Warriors Ultimate Director's Cut. Bom, gente, o Walter Hill, né, ele fazia suas histórias bem simples, né, inclusive você poderia até resumir em poucas linhas, né, justamente porque essa simplicidade no texto, né, evidenciava as cenas de ação que ele tanto gostava, né, ele conseguia trabalhar mais as composições e tudo mais, né. E essa coisa de ter histórias bem simplistas eu vou mostrar pra vocês agora com a sinopse do The Warriors, né? Bom, o The Warriors, ele se passa em uma Nova York do final dos anos 70, uma Nova York distópica que é comandada por várias gangues de adolescentes, young adults, né? E o ponto de partida da história é quando a gangue central, né, a gangue líder de todas as outras gangues, convocam uma reunião no Central Park, né? E a gente acompanha a história de uma gangue específica que se chama o Warriors, The Warriors, que é os guerreiros. Só que eles são de Coney Island, né, que é tipo é um pico muito longe lá de Manhattan, né? Nova York é muito grande, né? Tem a principal que passa em todos os filmes, praticamente, que é a ilha de Manhattan, né? Que tem os prédios, tinha as torres gêmeas, mas Nova York é maior, né? Comparado aqui com São Paulo, é bem grande. Inclusive o Warriors, se você comparar com... Se você mora em São Paulo, você deve pegar essa referência, mas... se passasse aqui em São Paulo, essa gangue do Warriors, eles são como se fosse Itaquera, Guaianazes. E o Central Park é como se fosse o Ibirapuera. É essa distância, mais ou menos, assim. Então eles são da puta que pariu. Tem que pegar, né, trem pra caralho até chegar lá ao Central Park. Mas a história começa já nessa reunião. Inclusive o Warriors já estão chegando lá, né? E na reunião... tem um tom de desafio ali contra a polícia, né? Porque nesse mundo distópico, tipo, as gangues, juntando todas as gangues, eles superam os policiais lá, tipo, em 5 ou 6 para 1, uma coisa assim. E eles estavam num ato de desafio ali, né? Até que acontece um disparo no meio da multidão, né? Um tiro. E mata o líder
que estavam fazendo o discurso, né? E aí, injustamente, os caras do Warriors, eles são acusados desse assassinato e a cabeça deles foi posta a prêmio por todas as gangues, né? Todas as gangues agora vai atrás dos caras. Então, tipo, a missão dos caras é sair da ilha de Manhattan, voltar pra Coney Island, voltar pra Itaquera. Então, tipo, o filme ele tem essa tensão de fuga, né? Eles estão sendo caçados por todo mundo, inclusive pela polícia, né? E assim, né? Tipo, de madrugada, Nova York dos anos 70, não tem um problema com os metrôs ali que eles não conseguem acessar porque as gangues já estão esperando eles nas saídas dos metrôs, assim, né? Na entrada dos metrôs, então, tipo, rola toda essa tensão, né? E é basicamente isso, gente. A gente acompanha um grupo de gente. É um Senhor dos Anéis, tipo, em um filme simples dentro de Nova York, né? Porque a gente acompanha uma galera andando do ponto A pro ponto B, né? Que aí, no caso, esse andar é a fuga deles, né? E por conta disso, né? Eles passam por vários lugares conhecidos ali de Nova York, né? De Manhattan. Que tem essa característica de cada lugarzinho ali de Nova York tem uma gangue que ela tem características super fortes, né? Super diferentes uma das outras, assim, até no nível de cosplay, assim, de cosplayer, né? É bem legal, assim, gente. Vale muito a pena assistir este filme, viu? É isso aí. Bom, o Walter Hill, ele teria dito uma vez que os filmes de ação são a forma mais pura de cinema. Numa entrevista recente para o British Film Institute, ele explica um pouco melhor essa ideia. Ele diz assim, abre aspas, os filmes de ação geralmente têm as narrativas mais claras, mas isso não significa que eles não possam ser moralmente complexos. Ademais, existe o aspecto físico. O que separa o cinema dos romances, das peças de teatro ou das artes gráficas é a nossa capacidade de fotografar o movimento em termos narrativos e extrair significado da ação, do que as pessoas estão fazendo. Fecha aspas. É isso aí. E o The Warriors é tão voltado assim para ação dinâmica, né? Para uma ação direcionada de um ponto até outro, com tarefas muito específicas a serem cumpridas, né? Que nem eu falei. A primeira tarefa é o Warriors chegar no Central Park, né? Depois eles saírem de Manhattan. Bem simples. Que é praticamente um jogo de videogame essa simplicidade, assim. Tanto é, né, que o Warriors ele virou um jogo em 2005 pela Rockstar, que é a mesma produtora lá do GTA e do Red Dead Redemption que a gente já falou aqui. E ele foi lançado em 2005 para o PlayStation 2 e para o primeiro Xbox. Bom, eu li, galera, em algum lugar, agora me fugiu da memória, e eu também não vou pesquisar agora, então vou apenas lançar a ideia de que essa dinâmica de um grupo de personagens em movimento de um ponto A até um ponto B, acuado por uma força externa irrepreensível, irrefreável, é a estrutura básica que sustenta não só o The Warriors, mas também a franquia Alien. Principalmente, né, o primeiro Alien, o oitavo passageiro, e o segundo, Aliens, o resgate. Agora, para mim, um dos maiores aspectos de videogame do filme The Warriors é também a identidade visual única de cada gangue ali. Cada uma com seu uniforme todo estiloso, suas armas, suas gírias. E isso também me lembra um pouco, gente, a minha infância até. Lá no final dos anos 80, final da infância, começo da adolescência.
Eu cresci na periferia de São Paulo, Zona Norte. E naquela época tinha as turmas de pichadores. Não sei se você vai lembrar disso, Thiago, se tinha também na sua quebrada. Porra! Meu, eu nasci... época. Cara, eu vivi na mesma rua que o Cobra. Eu era brother do irmão dele. Pode crer. Esse mundo do grafite aí eu já manjo desde pequeno já. Pode crer. Enfim. E aí na época a gente falava as turmas, né? E aí cada turma tinha como se fosse a sua própria marca mesmo. Né? Sua própria estética de picho, seu próprio território, inclusive. E ai de você e da sua turma se você ficasse vacilando no território de outra turma. Era comum até a galera chegar na escola na segunda-feira com o olho roxo, etc. Por causa de alguma briga que tinha rolado no final de semana. E ainda tinham as festas, as festinhas, em que as turmas faziam a apresentação de break. Então, ó, gente, se você que está escutando por algum motivo, sei lá porque você tem muito dinheiro e quer fazer um filme, sei lá, só uma ideia aqui pra vocês. Faça um remake do The Warriors aqui em São Paulo, nos anos 80. Substitui as gangues de Nova York, essas ganguezinhas aí do The Warriors, pela galera de punk. A galera punk de São Paulo, né? Nossa, cara. Nossa, sabe? punks versus skinhead. Fazer tipo, sei lá, pegar a autorização dos caras lá, fazer uma biografia ultra ficcional, fantasiosa, assim, das bandas punks de São Paulo. Do tipo Ratos de Porão, porque eles têm história de tretas, como o André falou, assim, de território, de pegar o outro na porrada. Quem quer saber mais um pouco disso daí é só ver o documentário do A um Passo do Fim do Mundo, se eu não me engano, esse é o nome, que foi baseado que é um documentário de um festival famoso que rolou lá no Sesc Pompeia, né? Juntando toda essa molecada, né? Todas essas bandas que você vê hoje a galera aí, o João Gordo, né? O Clemente do Inocentes. É tudo dessa época. Agora você imagina um filme estilo The Warriors. Estilo não, um remake mesmo. Com a galera pegando trem CPTM pra chegar, sei lá, no Ibirapuera. Sim. Nossa, só as tretas, cara, que rolavam na São Paulo dos anos 80 entre os punks e os skinheads, daria... Não é nem The Warriors, cara. Daria um negócio a lá Game of Thrones, sabe? Só pelo aspecto da violência, assim. Mas enfim, é essa, cara. Cultura de rua, cultura de gangue. Esse é o universo do The Warriors. Não, e fora que essa questão de gangue, né? Puxando esse assunto de gangue, inclusive, tem a questão social ali, né? Que é, tipo, anos 70, Nova York, assim, tipo, quando eu falei sobre uma Nova York distópica, né? É mais no sentido fantasioso, né? De ter essas ganguezinhas, cada um tem um estilo diferente, sabe? Existe uma certa ingenuidade, assim, no filme, né? Sim. Mas ele tá ancorado ali no pano de fundo de Nova York ali, que nessa época, ali, final dos anos 70, ali, tipo, metade dos anos 70 pra frente, é aquela Nova York ali do Crocodilo Dundee, sabe? Que você tem que ficar esperto ali na rua, senão alguém te rouba, te esfaqueia, sabe? Esse pano de fundo que rola nessa fantasia entre gangues, né? Exatamente. Inclusive, esse aspecto que você mencionou, Thiago, de fantasia, né? No filme, né? Cada gangue visualmente, esteticamente muito identificável, quase como se fosse, sei lá, coreografia de dança, entendeu? Ou como se fossem aquelas gangues de dançarinos do... Footloose. Caramba, fugiu o nome. O American caralho. Graffiti?
Não, o que o Spielberg fez um remake agora. Ah, é o... Ai, nossa, fugiu também, peraí. É West Side Story. West Side Story, entendeu? Tem um aspecto de gangue meio fajuta, meio estilosa demais, entendeu? Gangue meio artística, meio dançarina, entendeu? Que nem West Side Story. Mas isso por quê? Porque justamente o filme, ele se apresenta, né, em certo sentido, como uma fantasia. Lá no começo do filme, tá lá, né, uma localização feita num futuro próximo. Exato. Entendeu? Então, assim, o filme ele não faz referência direta, explícita a Nova York da época em que ele foi filmado, né? O filme se coloca numa outra temporalidade, entendeu? Numa temporalidade fantasiosa, porém, uma temporalidade que não é distante. Ela é próxima, porque tá lá, num futuro próximo. E ela é próxima também porque, cara, todos os sinais da Nova York dos anos 70 são facilmente reconhecíveis no filme. O filme, ele destaca bastante todos esses elementos, entendeu? Elementos, assim, sociais da cidade naquela época, né? Então ele é um filme que se apresenta como fantasia, de certa maneira, ainda que uma fantasia não muito fantasiosa, não muito distante, né, vamos dizer assim, mas ele ao mesmo tempo ele é muito ancorado na realidade. O que é diferente do que vai ser o Ruas de Fogo, que a gente vai falar no próximo episódio. O Ruas de Fogo, ele já puxa mais para uma fantasia mais distante mesmo, entendeu? Mais fantasiosa, mais mítica até. Embora também esteja muito ancorado na realidade. Só que o Ruas de Fogo, ele dá mais linha em relação ao chão, à realidade, entendeu? Do que o The Warriors. Daí essa questão social, né, da pobreza, da violência, colocada como um problema social, entendeu? Que é mais preponderante no The Warriors. Bom, e falando também dessa estrutura narrativa de um grupo em movimento acuado por forças externas irrefreáveis, isso dá também para o The Warriors um aspecto de terror, né? De horror, um pouco assim. Mais uma vez lembra o Alien. A tripulação da nave Nostromo ou os Colonial Marines no Aliens, o Resgate. Mas lembra também o John Carpenter, principalmente o assalto ao 13º Distrito de 76, ou seja, anterior ao The Warriors, e o Fuga de Nova York, que já é posterior, é de 1981. E no final do The Warriors, quando você vê que a turma finalmente chega lá em Long Island, lá no território dela, sem salva, chegam lá na praia e finalmente amanhece, cara, depois de toda aquela noite, sabe, de terror, finalmente amanhece, você também, espectador, sente um alívio tremendo, uma sensação, né, de que o sufoco passou, de que o pesadelo acabou e você sobreviveu para ver mais um dia, né? Isso para mim é muito clima de filme de horror também. O Evil Dead, né? Final do Evil Dead, exatamente. Amanhece e você tá seguro. Ou filmes de vampiro também, né? Tem Sim. Essa premissa, né, de se passar numa noite, você precisa chegar até o amanhecer. Sim. É bem isso. É isso, né? Aí. Mas eu acho que fechou, hein, André? Fechamos. E fala aí pra galera onde que veio o glorioso The Warriors. Bom, Os Selvagens da Noite está disponível para locação e compra no Apple TV, na Google Play Movies e na Microsoft Store. Bom, chegamos em mais um final de episódio com vocês.
E eu agradeço muito por vocês terem escutado. Esperamos vocês na continuação desse especial na semana que vem. Sempre curtindo as nossas redes sociais, né? Nós temos um grande trabalho lá, né? Sempre postando coisa nova. YouTube também tem as aulas do André lá no YouTube, no nosso canal do YouTube. Compartilhe esse podcast para quem você acha que curte esse papo de cinema. E eu vejo vocês na semana que vem com aquele abraço para vocês e para o André também. Falou, galera. Falou, Thiago. Abração.